Portanto, qual o panorama histórico da filosofia no Brasil? Vamos fazer uma abordagem mais do princípio e do contexto histórico colonial. Temos aí a ideia de uma filosofia no Brasil, a princípio, oriunda da Europa, trazida pelos jesuítas no século XVI, né? E a partir daí nós fazemos duas análises de uma compreensão mais incisiva sobre a questão da filosofia no período colonial, que é da qual nós iremos nos debater nesse momento. Dois aspectos principais. Primeiro, se uma filosofia brasileira deve ser entendida como exercício do pensar filosófico, correlacionando com as circunstâncias da realidade brasileira, principalmente as questões sociais, as questões históricas, internas e externas, né, latente do momento. E o segundo, se uma filosofia brasileira pode assim ser caracterizada e se corresponde a um autor brasileiro e é construída no país, uma vez que os objetos da filosofia são em geral universais, podendo ser refletidos sobre seus vários aspectos e diversos aspectos esses, né? Então o Brasil, por ser um país colonizado, tem aí uma filosofia baseadamente aristotélica dentro da sua essência, né? Aristotélica baseada e fundamentada dentro do Ratio Studiorum, né? Os jesuítas têm aí esse papel importante dessa difusão dessa filosofia a princípio, né? E a crítica sobre a originalidade do pensamento filosófico no Brasil no decorrer da história, justamente retomando essa questão das questões nacionais, nesse sentido, uma preocupação com a situação da filosofia brasileira até hoje na atualidade, né? E nesse período a filosofia ela é implantada pelos jesuítas. Nós temos aí uma filosofia mais, como eu já mencionei aqui, aristotélica, estritamente ligada a Tomás de Aquino, né, baseado no Ratio, e nós temos até o século XVI, XVII essa fundamentação. Nesse material aqui, que é interessante, né, fazer algumas abordagens necessárias, o próprio Luiz Antônio Cunha lembra que de Portugal herdou-se, né, toda a questão de uma herança francesa do pensamento burguês filosófico francês. Nós temos o estudo da filosofia partindo de nossa colonização, um privilégio de poucos e destinado sobretudo aos que viriam ao exercício do sacerdócio. O próprio estudo, de modo em geral, era privilégio de uma minoria, dos senhores, dos ricos, e uma pequena porcentagem dos colonos passaram a constituir essa classe dominante. As classes menos abastadas dificilmente tinham acesso à educação. Outra citação de Gilberto Freire, né, que cita o padre Azevedo Coutinho, descendente da família ilustre ali da Paraíba do Sul, formado na renomada escola Universidade de Coimbra, sustentava ideias avançadas para a época de uma filosofia mais patriarcal, uma filosofia mais destinada ali às crítica às classes dominantes. Luiz Antônio Cunha, né, como já mencionado aqui, com a sua grande contribuição, né? E o século, nós temos aí o século XVI, XVII, né, com a questão da filosofia mais voltada para as questões elitizadas no país. Então nós temos aqui uma crítica que a gente faz a essa questão da filosofia. A princípio ela atende a determinados interesses, ela tende a atender uma determinada classe, né? Mesmo sendo uma ciência, mesmo sendo uma disciplina crítica, mas a princípio, no período colonial, que é o período da qual nós estamos atendendo, ela tem essa função mais de atender a esses desejos dessas elites dominantes para determinados fins neste período.